glória a Deus, a Jerusalém, ele passava pelaquele caminho e ali ele viu aquele templo, louvado seja o nome do Senhor. E ele sabia que aquele homem estava ali, porque aonde eu e você está, Jesus ele sempre sabe. Não adianta se esconder dos olhos de Deus, não adianta querer encobrir nada, porque Jesus ele sabe. E ele estava ali passando e viu aquele homem assentado à beira daquele tanque. Louvado seja o nome do Senhor. E ele perguntou para aquele homem: quer ficar sã ou curado? Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem simplesmente ele disse: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor ele não estava perguntando ao homem se era para alguém colocar ele dentro das águas. Jesus ele queria fazer um milagre instantâneo na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor falou para aquele homem, aleluia, que ele é a própria cura. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele está nesta noite perguntando para mim e para você: quer ficar curado? Quer ficar sã? Aleluia. Não é só de enfermidade não, irmão. É da libertação, é da restauração dentro do nosso lar, da nossa casa. Porque quando Jesus ele chega, olha, dentro do meu lar, ele começa a mover as águas. E quando as águas é movida, louvado seja o nome do Senhor, algo vai acontecer nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E aquele homem simplesmente disse: Senhor, eu quero. Quem é que não quer receber a cura nesta noite, neste lugar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que não quer ver a libertação do seu filho, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu esposo nesta noite? Aleluia. Todos nós viemos no propósito, aleluia, de adorar a Deus e acreditar que Jesus ele faz um milagre nesta noite na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele perguntou para aquele homem: quer ser curado? Louvado seja o nome do Senhor. E simplesmente aquele homem disse que queria. Ele disse: levanta-te. Aleluia. Pega o teu leite ou a tua cama, como você quer entender. Aleluia. E segue ao caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo: igreja, desperta. Levanta, porque Jesus ele está às portas. Aleluia. E se Jesus está às portas, ele quer dar encontro comigo e com você. Aleluia. Não é tempo de eu e você brincar de ser crente. Aleluia. O Senhor está dizendo: levanta, porque Deus tem algo com você na terra e Ele quer fazer algo diferente na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estava 38 anos ali deitado. Quanto tempo está que eu e você está parado? Aleluia. Quanto tempo está que o Senhor está dizendo: vai fazer, e eu e você está se acomodando, dizendo: depois eu vou, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quanto tempo Deus quer que eu e você, aleluia, se disponha mais na obra. E eu e você diz: não, só vou louvar, aleluia, eu só vou orar, aleluia, eu só vou pregar. O Senhor está dizendo que nesta noite Ele está mandando eu e você se levantar, aleluia, porque Deus ainda tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então levanta a igreja. Aleluia, porque Jesus ele tem algo melhor para fazer na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem está parado, deitado. Todos passavam, olhavam para ele e diziam: ele vai morrer ali, vai se acabar ali. E muitas pessoas olham para mim e para você e dizem: ela vai morrer ali, vai se acabar ali. Mas mentira do diabo. Aleluia, porque Deus, quando Ele chama o homem e a mulher, Ele diz: levanta, porque eu tenho algo contigo na terra. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aí os outros ali, quando viam o movimento das águas, você está sentindo aí o movimento das águas? Aleluia, glória a Deus. Porque eu sinto o movimento de Deus, aleluia, neste lugar, aleluia. Se este movimento está passando na tua vida, mas na minha, Deus está passando aquele movimento das águas. E aonde a água passa, ela vai tirando toda a sujeira. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele vai, aleluia, com a água fazendo a limpeza, aleluia, na minha vida e na tua vida. E o que tiver que não agrada a Deus, Ele tira
que tiver de sujeira, aleluia, o que tiver no meio, a água vai levando e vai ficando limpo. Você crê que Deus está fazendo uma limpeza hoje? Aleluia, dentro da minha casa, dentro da sua casa, Deus está limpando, está restaurando, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Aí eu olhei para aquele homem, lá deitado dentro naquele beira daquele tanque. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando essa água vai agitar. Mas ali tinha coxo, tinha cego, tinha paralítico, tinha todo tipo de enfermidade. O que tivesse melhor pular dentro do tanque. E depois que ele parasse do movimento, olha, ele acabava. Mas que te fez Jesus, ainda que esteja em movimento, olha, ele ainda que venha parar, olha, ele amasse o Deus que eu e você serve, e nós temos fé, olha, ele pode parar o movimento das águas, pode parar o vento, pode parar o sol, olha, mas Deus, ele dá vitória àquele que ele confia. Glória a Deus. O nome do Senhor. E simplesmente aquele homem se levantou e começou a andar. Você crê que Jesus está dizendo levanta e começa a andar? Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, quando Ele começar a passar o movimento das águas na minha vida e na tua vida, o que tiver de tropeço, de coisa ruim,